Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando Economia 4.0 deste sábado, 23 de agosto. Na mesa de áudio Jefferson Gomes, na central técnica Cleiton Lopes, Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado. Tec Banrisul Velo e com mensalidade grátis, peça sua. E Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. E o mercado de tintas no Brasil demonstra resiliência e a região sul, especialmente o estado do Rio Grande do Sul, surge como grande locomotiva desse crescimento. Impulsionado pela construção civil e o hábito de reformas, o setor nacional registrou um aumento de 1,6% nas vendas de tintas imobiliárias no primeiro semestre deste ano, totalizando aí algo próximo de 670 milhões de litros. No entanto, o destaque absoluto ficou para o Sul, que liderou a expansão com um avanço expressivo de 6,3%. Enquanto a região gaúcha e seus vizinhos do Sul celebram este resultado, outras partes do país enfrentam desafios. Com a gente hoje no Economia 4.0, Fábio Umberg, diretor da Associação Brasileira de Fabricantes de Tinta. Fábio, bom dia. Bom dia, Almir. É um prazer estar aqui com você neste sábado no programa Economia 4.0. Fábio, diga, como é que a gente chegou a este cenário? Olha, Almir, a indústria de tintas no Brasil, ela tem sentido aí uma mudança no hábito mesmo do consumidor, ligado aí ao cuidado com a casa, né, com a residência, aí seja um apartamento ou uma casa, não faz diferença. Isso se aprofundou, essa tendência de cuidar da casa se aprofundou no momento ali da pandemia, do isolamento, as pessoas presas, né, em suas casas, olhando aquelas paredes, aqueles pequenos defeitos e pensando em como melhorar. E perceberam que pintar, usar cores, usar elementos visuais, né, efeitos diferentes, traz um bem-estar, um conforto que sim, ajudou muito naquele momento, né, em que as pessoas precisavam também desse conforto psicológico, mas também é uma expressão um pouco da personalidade das pessoas, né? Isso avançou muito, né, a partir daí da criação das redes sociais anos atrás, mas hoje todo mundo quer mostrar um pouco da sua vida, quer mostrar um pouco da sua diferenciação, da sua personalidade individual. E o ambiente pintado com cores ou com efeitos especiais, ele traz um pouco da resposta a essa personalização. Então esse é mais ou menos o quadro geral. Logicamente que sempre houve preocupação em cuidar do imóvel, pela questão da valorização, né? Ou até vamos dizer, de reparar algum defeito, reparar um problema, uma infiltração, uma questão de umidade, mas isso hoje tem muito a ver também com o lado estético e com esse lado que a gente aqui tem chamado de instagramização da vida. Nesse caso aqui, especificamente do Rio Grande do Sul, a gente pode atribuir em parte esse desempenho às enchentes do ano passado? Com certeza isso tem um impacto, né? Eu acho que o processo de recuperação aí, depois das enchentes, foi algo muito elogiável, né? Eu tive agora recentemente aí em Porto Alegre, durante a Construsul, em julho, e visitei locais que tinham ficado embaixo d'água e que estão plenamente recuperados, né? Então, houve um esforço aí do povo gaúcho para a recuperação, e toda a recuperação acaba envolvendo a pintura, né? Então, por isso teve
aí um impulso maior na região sul e no Rio Grande do Sul em particular, mas também, Almir, eu acho que tem um aspecto aí que é cultural, né? No Rio Grande do Sul sempre houve uma preocupação muito grande de boa parte da população de ter a sua casa arrumada, né? De ter uma casa bonita por fora e por dentro. Então isso também se mantém, continua se aprofundando, e claro que, diferentemente de outras regiões, a região sul tem uma média de poder aquisitivo também muito boa, o que permite que boa parte da população possa pintar, né? Certo. Não tem como a gente não mencionar e buscar essa opinião, Fábio Humber, sobre a questão que envolve o tarifaço norte-americano sobre as exportações brasileiras. O setor é um setor que exporta muito para o mercado norte-americano e pode ser impactado por isso ou não? Na verdade, o impacto é muito pequeno, tá, Almir? A gente exporta muito pouca tinta para qualquer lugar. Os principais destinos de exportação de tintas do Brasil são os países da América Latina, tá? Principalmente porque a tinta, se você olhar uma lata de tinta, né, uma embalagem maior dessas tintas, ela é muito pesada em relação ao valor que ela tem. Então o custo do frete acaba sendo um muito fator alto, né? Complicador, exatamente. E especificamente, desculpa, Fábio, especificamente a América Latina é mais atraente, o consumidor é mais atraente para a composição, a paleta de cores produzidas no Brasil? Ou não? Não só as cores, mas a proximidade e a possibilidade de levar por caminhão, né? Não precisar de um transporte marítimo mais longo. E também porque muitos dos países vizinhos não têm o mesmo desenvolvimento industrial em termos de produção de tintas que o Brasil tem. Então acabam importando por uma necessidade mesmo de não ter tinta suficiente nesses países. Especificamente, fale. Só em relação ao tarifaço, qual que é o principal impacto para o setor de tintas? E aí não tem a ver com as tintas imobiliárias, que são essas usadas nos imóveis, tem a ver com as tintas usadas em indústrias, em produtos industrializados. Certo. Então isso afeta, por exemplo, aí no caso específico do Rio Grande do Sul, tem uma indústria de móveis muito tradicional, né, que é exportadora para os Estados Unidos. Essa indústria usa tintas e vernizes. Certo. Então, esses móveis que são embarcados, ou que eram embarcados para os Estados Unidos, eles eram pintados. E isso, uma vez que você deixe de exportar, ou que você tenha problemas aí para dimensionar a produção neste momento, acaba afetando também os fabricantes de tintas que fornecem para essas indústrias. Certo. Esse crescimento aí, né, no cenário nacional de 1,6% e aqui especificamente de 6,3%, vai se traduzir num faturamento melhor, num desempenho melhor financeiro do setor aqui, tanto no Brasil quanto por aqui. O setor vinha de alguma defasagem em anos anteriores? E quanto é que deve chegar esse faturamento? Na verdade, Almir, o ano de 2024 foi um ano espetacular, assim, em termos de resultado para o setor, em termos de vendas. O setor de tintas cresceu 6% no ano passado. Então, foi um ano muito positivo. E por isso que esse crescimento deste ano também tem um valor especial, né? Porque a base de comparação é alta. Tu cresce 1,6% sobre 6% do ano passado, né? Exatamente. Então, isso tem sido muito positivo. Logicamente que a indústria enfrenta todos os desafios de custos, né? O Brasil importa muitas das matérias-primas utilizadas para produzir tintas. Então, as oscilações do dólar são um fator complicador, né? As questões de frete, de custos logísticos também são um fator complicador, e qualquer
alteração geopolítica, aí, né, que sejam guerras, sejam questões tarifárias, também tem impacto nessas necessidades de importação. Então, a indústria trabalha muito em busca da eficiência, né, busca da redução de custos, para poder oferecer tintas a custos competitivos, sabendo que o poder aquisitivo do Brasil não é o mesmo que tem, por exemplo, um consumidor norte-americano ou um consumidor europeu, onde o uso per capita, né, o consumo per capita de tintas é mais alto que o do Brasil. A gente está falando de quanto em termos de reais ou dólar, não sei como é que o setor se posiciona em relação ao faturamento, Fábio. Considerando o setor de tintas como um todo, a gente está falando em algo na faixa de 40 bilhões de reais, tá? Uhum. Isso e aqui o Rio Grande do Sul, especificamente? A gente está falando do região sul em geral, dá quase sul. 20% do total, tá? Tá. E crescer 6,3% é expressivo também, né? Muito expressivo. Na verdade, é a região que mais cresceu. Só a segunda, quer dizer, né, no primeiro semestre, nós tivemos, entre as 5 regiões do Brasil, 3 com crescimento. Então, Sul com 6,3%, Nordeste com 4,9% e Centro-Oeste com 2,2%. O Sudeste, que praticamente empatou aí, teve uma queda de 0,4%, e o Norte teve uma queda mais acentuada aí de 4,1%. Logicamente que aí fatores sazonais também têm um impacto nisso. Se tem mais chuva, vende menos tinta, porque as pessoas, quando está chovendo, não pensam em pintar, porque sabem que não é o melhor momento para isso, né? E também fatores aí regionais em relação mesmo à questão de renda, de emprego, de outras dificuldades que possam ser enfrentadas por algumas regiões. Mas, de qualquer forma, o Sul tem mantido aí uma posição muito forte nos últimos 2 anos de crescimento, mesmo com as enchentes do ano passado, a recuperação foi uma recuperação daquelas em V, tá? Sim. Ela tinha caído muito e subiu que nem um foguete. Então, está sendo assim espetacular o momento vivido pelo Sul e pelo Rio Grande do Sul em particular. A gente está falando aí o setor tem dados assim sobre investimentos regionais aqui na região sul ou no Rio Grande do Sul especificamente. Não significa talvez só maquinário, mas muito em tecnologia, porque essa indústria tem avançado muito na tecnologia, né? Tem avançado muito na tecnologia, Almir, e assim, buscando, lógico, oferecer produtos cada vez mais fáceis de aplicar, né? Esse é um aspecto, que gerem menos impacto, menos transtorno, né? A questão, por exemplo, que você se lembra, e os ouvintes mais antigos também se lembram, que a tinta tinha muito mais cheiro do que tem hoje, né? Então, a indústria investiu muito para melhorar esse aspecto, tanto com o uso da água como base em lugar do solvente, quanto também com processos de secagem mais rápidos. Hoje a tinta seca muito mais rápido. A gente, por exemplo, pintava, tinha que esperar horas ou dias para chegar a entrar no ambiente, né? Exatamente, e hoje isso não é mais necessário. Então houve muita evolução nesse sentido, e claro que os fabricantes se adaptaram. Também houve muita evolução na questão das cores, porque antes você só tinha a cor pronta, né, dentro da embalagem. Hoje você vai às lojas e você faz a tinta na cor que você quer e guarda aquele código para uma possível repintura daqui a algum tempo. Você sabe exatamente qual foi a cor que você escolheu, né, naquela ocasião. E isso
para a loja é um benefício, porque ela não precisa manter um estoque enorme de latas de todas as cores, né? Ela tem as cores básicas ali, já prontas, mas o restante ela produz ali na hora para o cliente. Uhum. E para o cliente também permitiu aí ter um leque de cores muito, muito abrangente. Aliás, nessa questão que envolve a definição de cores, né? Como é que é esse critério? Isso vem de fora? É do mercado mundial? A gente tenta trabalhar cores na roupa, modelagem, enfim, na indústria de tintas também tem isso? A indústria de tintas, ela acompanha um pouco a moda, né? O universo da moda. Tradicionalmente, aqui no Brasil, até poucos anos atrás, o branco e as cores bem claras dominavam absolutamente o mercado, né? Você via muito pouca ousadia em termos de cores. Isso mudou. Então, hoje você tem muito mais gente apostando em cores mais fortes, em cores mais vivas para a pintura de imóveis, tanto externa quanto interna, né? Como também um investimento dos fabricantes em levar esse elemento da decoração, da moda mesmo, para a percepção do valor da cor, né? Porque, assim, a mudança, você quer fazer uma mudança na sua parede, a cor é muito mais forte do que um tom pastel, né? Se você faz um vermelho, se faz um laranja, você faz um azul especial, um verde, aquilo chama bastante atenção. E também diz muito sobre você e sobre o seu momento, né? Uhum. Então, houve uma mudança aí na percepção do valor da cor por parte do consumidor, e a indústria, sim, está acompanhando muito de perto isso. Muitos fabricantes fazem lançamentos da cor do ano, com paletas de cores, com apresentações para arquitetos, para decoradores, para as pessoas, para as revistas especializadas, né, que a gente sabe que existe aí nessa área, trabalhando mesmo com esse aspecto da moda. Uhum. Talvez seja difícil, Fábio Umberg, diretor da Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas, especificar nomes, mas enfim, que indústrias fabricantes aqui do Rio Grande do Sul você destacaria em termos gerais aí de tecnologia, de expansão, de investimentos? Olha, vou destacar duas empresas que são muito conhecidas aí e muito tradicionais, tá? A primeira é a Renner, Tintas Renner, que hoje pertence à PPG, então eles chamam de Renner PPG, que talvez, acho que é o fabricante mais antigo em operação no Brasil hoje. Ele está próximo de chegar nos 100 anos. Uhum. Tá? E você tem a Tintas Killing, aí de Novo Hamburgo, que também já passou dos 60 anos de atuação. São duas empresas que têm, assim, muita tradição, muito investimento, muita preocupação com a qualidade das tintas. Esse é um aspecto que a gente também sempre procura ressaltar, Almir, que qualidade é fundamental para o consumidor, né? Porque indica durabilidade, né? Indica a facilidade na hora de aplicar, o melhor rendimento, a melhor cobertura, o processo de secagem mais eficiente, como eu mencionei, e, sim, qualidade significa o cliente compra esperando um resultado e tem aquele resultado, né? E a gente, Fábio, olhando para frente, o que o consumidor pode esperar? A gente falou aqui já sobre aquela tinta que não tem mais uma grande restrição de se ficar no ambiente. Hoje se pinta um ambiente sem precisar deixar de frequentá-lo, né? Mas o que a gente pode esperar aí no 2025, 26, 27, enfim, o que a gente pode esperar de próximos anos de tecnologia que vem por aí? Olha, já estão aparecendo diversas tecnologias. Hoje, assim, uma das vertentes, né, do investimento dos fabricantes em tecnologia é buscar agregar outras funções ou outras funcionalidades para as tintas. Então, você tem tintas antibacterianas, né, tintas anti-mofo, tintas que fazem o chamado efeito lousa, né? Que você faz uma parede como se fosse uma lousa na sua casa. Uhum. E
até tintas anti-mosquito existem. Opa, essa é boa, hein? Pois é. Então, tintas, para onde está se caminhando? Já tem desenvolvimento nisso, tem muita pesquisa relacionada às tintas. A gente vai ter até aqui em setembro, em São Paulo, o Congresso Internacional de Tintas, que nós promovemos, e aí aparecem muitas dessas tendências. Você vê coisas ligadas, por exemplo, à economia de energia, tintas que proporcionam melhor luminosidade e aí evitam que você tenha que acender a luz, e ao mesmo tempo você tem tintas que conservam melhor a temperatura do ambiente, ou que refrescam o ambiente, o que evita o uso de ar-condicionado, por exemplo. Então, existe um acompanhamento, aí a indústria acompanha aquilo que é demanda, né? E a questão climática é uma demanda, as questões de conforto são demanda, as questões de facilidade de aplicação, quer dizer, as tintas de hoje, elas secam mais rápido, elas escorrem menos também, é outra questão que facilita a aplicação. Então, tem várias vertentes aí do investimento, a gente mal imagina o consumidor quanto de tecnologia tem envolvida aí na produção de uma tinta. E isso sem descartar aquele profissional que é fundamental, né? Que é o pintor. Exatamente. Hoje, no Brasil, quer dizer, sem pintor praticamente não se vende tinta. Tá? O hábito de pintar, o chamado faça você mesmo, né, que nos Estados Unidos é muito comum, na Europa também, aqui no Brasil ainda não se consolidou e assim, a gente não está enxergando uma tendência de que isso ocorra. Por quê? Porque não é fácil pintar, obter o melhor resultado. Pintar uma parede da sua casa, até você consegue. E o teto, e a fachada, né? E ter o andaime, e ter o equipamento especial. Existem normas de segurança, inclusive, para andaimes. Então, você tem que contar com o pintor. E a gente tem percebido aí uma tendência, Almir, que é bastante interessante e tem a ver também com o crescimento aí, ao longo dos anos da venda de tinta, da profissionalização dos pintores. Até alguns anos atrás, você tinha muita gente que fazia a pintura como bico. Estava ali desempregado ou tinha um tempo livre, pensava, vou pintar. Então era um faz-tudo, né? E ele não sabia, quer dizer, sabia o básico, mas não se desenvolvia na profissão, né? Não aprendia novas técnicas, não aprendia as diferenças que existem das tintas de hoje para as tintas de 10 anos atrás. Isso mudou. Hoje você tem profissionais de pintura muito capacitados, profissionais muito preocupados em melhorar, em aprender, em se preparar para as condições, as necessidades da pintura atual, e isso tem levado as pessoas a pintar mais também, porque a experiência com a pintura se torna mais positiva quando um profissional, sim, realmente profissional, executa o serviço. Guaibeiros, estamos encerrando a Economia 4.0 deste sábado, 23 de agosto. Eu queria agradecer muito a presença e a participação aqui do Fábio Humberg, diretor da Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas. Fábio, muito obrigado, hein? Eu é que agradeço, Almir. Estou sempre à disposição quando quiser conversar novamente. Ok. Lembrando para os guaibeiros que o programa é um oferecimento Fê Comércio, a força do sistema solar do TEG Banrisul Velo, e com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaergs, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um bom final de semana em família e que a gente tenha muita tecnologia e inovação na semana que vamos entrar. Nos encontraremos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.